Eu quase não fui. Essa é a parte que meus amigos mais iam rir, porque eles me conhecem. Eles sabem que eu prefiro passar um domingo de tarde lixando uma cadeira na minha oficina do que sentar na frente de uma estranha fingindo que gosto de conversa fiada. Eles me chamam de lobo solitário, como se fosse piada, como se eu estivesse secretamente triste com isso. A verdade é que eu sempre gostei do silêncio. Do tipo que cheira a pinho e madeira recém-cortada. Do tipo que te deixa respirar. Mas quando meu celular vibrou na sexta-noite e o Derek escreveu, encontro às cegas. Domingo, 15 horas. Café vista do lago na beira d'água, eu sabia que estava enrascado. Não porque eu queria, mas porque eles queriam isso pra mim. Meus amigos têm esse hábito de tratar minha vida de solteiro como um trabalho em grupo. Tipo, se eles pressionarem o suficiente, podem me forçar a entrar em algo romântico e depois levar o crédito. Eles já fizeram palhaçadas antes. Uma vez me inscreveram no speed date e eu fiquei preso com uma mulher que passou 20 minutos falando sobre a iguana de estimação dela como se fosse filha. Eu ainda ouço a risada do Derek quando penso nisso. Então quando ele mandou mensagem, confia na gente, você vai agradecer depois, eu encarei a mensagem e balancei a cabeça. Tá bom, eu digitei de volta. Mas se essa for outra situação de iguana, você paga a rodada por um mês. Derek respondeu com um monte de emojis rindo e uma promessa que parecia suspeitosamente vaga. O domingo chegou rápido demais. Eu estava na minha oficina atrás da cabana, no meio do processo de lixar uma cadeira de cedro. Serragem grudada nos meus braços. O ar cheirava seiva e cola de madeira. Thor, meu vira-lata resgatado, estava esparramado no chão como se pagasse aluguel. Ele levantou a cabeça quando me levantei, o rabo batendo uma vez, depois deixou cair de novo como se soubesse que eu estava prestes a fazer algo idiota. Minha cabana fica na beira de Petrópolis, encostada numa colina de pinheiros. É pequena, de madeira, rende no inverno, mas é minha. Na maioria das noites eu sento na varanda com uma cerveja e escuto o vento assobiando entre as árvores. Sem drama, sem barulho, só a vida que construí com minhas próprias mãos. Por isso um encontro às cegas parecia uma pegadinha esperando para acontecer. Olhei as horas, 14h20. Eu ainda podia dar o cano, dizer que meu carro não pegava, fingir que esqueci. Ninguém ia ficar chocado. Mas algo em mim não queria dar aos meus amigos a satisfação de me chamar de covarde. Então lavei as mãos, coloquei uma calça jeans limpa, uma camisa xadrez e minhas botas de trabalho gastas. Não me esforcei demais. Se esforçar demais é como você perde. Thor me seguiu até a porta, orelhas em pé como se quisesse entrar na aventura. Hoje não, meu velho, eu disse para ele, coçando sua cabeça. Guarda a cabana. Ele piscou devagar como se não acreditasse em mim, depois se jogou de volta no chão. O caminho até o café vista do lago levou 20 minutos. Quanto mais perto eu chegava, mais parecia uma armação. Eu ficava esperando ver a caminhonete do Derek estacionada lá fora esperando por mim com uma câmera e alguma placa idiota. Mas quando entrei no estacionamento, era só uma tarde normal de domingo. Famílias caminhando pelo lago, casais nos bancos, um cara correndo com um Golden Retriever. Sem Derek, sem equipe de pegadinha. O café vista do lago era aconchegante. Tudo com vigas de madeira e janelas grandes de frente pro lago. O lago lá fora parecia vidro, refletindo o céu azul claro. Dentro, cheirava grãos torrados e canela. O tipo de lugar onde as pessoas ficam horas com laptops fingindo que estão escrevendo romances. Pedi um café preto e escolhi uma mesa perto da janela. 15 horas chegou. Depois 15h05. Depois 15h10. Eu bebi meu café, olhando pro celular como se fosse explicar o que estava acontecendo. Sem mensagens, sem atualizações. Típico. Meus amigos provavelmente achavam hilário, me deixando sentar aqui sozinho, esperando como a piada deles. Às 15h15, decidi que já deu. Peguei minha xícara, levantei, e foi quando a porta tocou.
Olhei para cima, pronto para ver o Derek ou um dos meus brothers entrando rindo. Em vez disso, eu vi ela. Ela entrou como se pertencesse ali, como se não estivesse nervosa, como se não estivesse tentando impressionar. Sua presença fez a sala parecer mais silenciosa, mesmo que nada tivesse realmente mudado. Ela era mais velha, provavelmente chegando nos 40, com cabelo castanho preso num coque solto, mechas macias encaracolando ao redor do pescoço. Usava um vestido longo floral que se movia suavemente a cada passo e um casaco cor de creme que parecia quente o suficiente para dormir nele. Ela não era chamativa. Não era barulhenta. Era calma de um jeito que apertou meu peito. Ela olhou em volta e quando seus olhos pousaram em mim, não desviaram. Ficaram. E então ela caminhou direto em direção à minha mesa. Meu primeiro pensamento foi que ela tinha o cara errado. Meu segundo pensamento foi que se ela tinha, eu esperava que não descobrisse rápido demais. Ela parou na minha frente, seu sorriso leve mas caloroso, como se tivesse sorrido a vida inteira e nunca usou isso como arma. Zane, ela disse. Meu coração deu um pulo estranho. Eu respondi, levantando rápido demais. Meu joelho bateu na mesa e meu café quase transbordou. Ótimo começo. Sou eu. Ela riu baixinho, não zombando, apenas divertida, como se já tivesse decidido que eu era humano e isso era ok. Elisa, ela disse, estendendo a mão. Os dedos dela eram quentes quando peguei. O toque foi rápido, mas ficou na minha pele depois que ela soltou. Ela sentou na minha frente como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pisquei, ainda tentando acompanhar. Olhei por cima do ombro dela, meio esperando meus amigos aparecerem de trás de uma planta. Ninguém apareceu. Elisa se recostou, me estudando com uma expressão que era igual partes curiosa e entretida. Estou achando que somos vítimas da mesma piada, ela disse. Isso me fez respirar de novo. Soltei uma risada curta e balancei a cabeça. Eu disse. Meu amigo Derek acha que é hilário. Me disse que eu ia agradecer depois. O sorriso de Elisa se alargou. Minha amiga Lisa disse a mesma coisa, ela respondeu. Me disse para aparecer e conhecer um cara chamado Zane. Disse que eu precisava sair mais. Balancei a cabeça, descrença se misturando com outra coisa que eu não queria nomear. Então, você achou que era uma pegadinha também, eu disse. Com certeza, Elisa respondeu. Mas aí eu pensei, pior cenário, eu perco 1 hora. Melhor cenário, eu ganho uma boa história. Eu não conseguia parar de olhar para ela. Não de um jeito assustador, de um jeito, o que está acontecendo comigo? Ela não era meu tipo, se é que eu tinha um tipo. Ela não era uma garota da academia ou alguém com energia alta e fotos perfeitas. Ela era real, suave, firme. E era linda de um jeito que não parecia precisar de permissão. Elisa inclinou a cabeça, me pegando olhando. Não era o que você esperava, ela perguntou, voz provocativa. O calor subiu pro meu pescoço. Nem perto, eu admiti, esfregando a nuca. Achei que meus amigos iam me colocar com alguém que fala sobre répteis. Elisa riu, e era o tipo de riso que te fazia querer ouvir de novo. Sem répteis, ela prometeu. Só café e decisões ruins. Me peguei sorrindo de volta. Sentei de novo, minhas mãos de repente sem saber o que fazer. Lá fora da janela, o lago brilhava sob o sol da tarde. Dentro, o ar cheirava canela e aconchego. E na minha frente, Elisa me olhava como se realmente quisesse estar ali. Então, Zane, ela disse, juntando as mãos na mesa. Me conta, como te enrolaram nisso? Me inclinei para frente sem pensar, meus cotovelos apoiados na mesa. Pela primeira vez naquele dia, eu não estava pensando no Derek. Não estava pensando na minha cabana. Não estava pensando em ir embora. Estava só olhando para Elisa, sentindo algo começar a me puxar para dentro, e me perguntando se meus amigos tinham acidentalmente feito a única coisa que nunca pretenderam fazer.
Me colocar com alguém que poderia mudar tudo. Contei para Elisa a verdade. A verdade real, não a versão limpa que você dá num primeiro encontro. Disse que meus amigos não aguentavam me ver sozinho porque isso deixava eles nervosos, como se minha vida tranquila fosse algum sinal de aviso. Disse que eles achavam que se continuassem jogando mulheres no meu caminho, eventualmente uma ia colar. Disse que eu estava cansado de aplicativos e conversas falsas e de fingir que eu me importava com qual era o destino de viagem favorito de alguém. Elisa escutou como se estivesse tomando notas mentais, não para me julgar, mas para me entender. Quando terminei, ela levantou a xícara de café e tomou um gole devagar, olhos ainda nos meus. Isso parece exaustivo, ela disse. Não é à toa que você mora numa cabana com um cachorro. Eu ri, uma explosão curta que me surpreendeu. Thor é melhor companhia que a maioria das pessoas, admiti. Acredito nisso, Elisa disse, e a voz dela era calorosa, como se não estivesse me zoando, só concordando. Ela me contou sobre a amiga Lisa, como a Lisa estava atrás dela há meses para voltar a sair com alguém. Elisa disse que tinha sido casada uma vez. Terminou anos atrás. Nada dramático, nada bagunçado, só duas pessoas que pararam de escolher uma outra. Ela disse que voltou para perto de Petrópolis para ajudar a mãe, que não precisava de uma enfermeira, mas precisava de alguém perto, alguém para carregar sacolas pesadas de mercado e levá-la nas consultas médicas e sentar com ela quando a casa ficava quieta demais. Ela disse tudo isso como se fosse normal, como se não quisesse pena. Isso me fez respeitá-la instantaneamente. Continuamos conversando e o tempo fez algo estranho. Não desapareceu. Só parou de parecer importante. O café encheu ao nosso redor. Um casal de universitários pegou uma mesa atrás da Elisa e sussurraram um pro outro como se estivessem terminando. Um barista chamou nomes. Alguém derrubou uma colher. O som de risadas veio do balcão, mas Elisa e eu ficamos no nosso próprio bolsão de ar. Contei para ela sobre meu trabalho, o jeito que eu pego trabalhos freelance de carpintaria nos arredores da cidade. Decks, cercas, consertos de móveis. Contei para ela sobre os bichinhos de madeira que eu esculpo quando minha mente fica barulhenta demais. Alces, onças, corujas, coisas que eu posso segurar na mão e me sentir orgulhoso. Ela se inclinou para frente quando eu falava, como se pudesse imaginar tudo. Você faz coisas que duram, ela disse. Isso é raro. É só madeira, respondi, mas minha voz saiu mais suave do que eu pretendia. Elisa balançou a cabeça. Não é só madeira, Zane. É você pegando algo bruto e tornando sólido. Eu não sabia o que fazer com aquilo, então olhei pela janela pro lago e fingi que não estava afetado, mas meu peito ficou mais quente. Em algum momento, ela perguntou sobre o Thor de novo. Mostrei uma foto no meu celular. Ele estava sentado na minha varanda com um graveto na boca e uma expressão no rosto como se estivesse guardando a montanha inteira. Elisa riu e cobriu a boca com a mão. Ele parece que julga estranhos, ela disse. Julga sim, eu disse. Mas tem bom coração. Os olhos de Elisa amoleceram de um jeito que apertou minha garganta. Eu gosto de cachorros que já passaram por coisas, ela disse baixinho. Aquela frase ficou entre nós por um segundo. Pesada de um jeito que nenhum de nós explicou. Não insisti. Ela também não. Então ela fez algo que me pegou desprevenido. Ela perguntou, por que você realmente veio? Pisquei. Como assim? Elisa segurou meu olhar como se não fosse me deixar fugir. Você podia ter dado o cano, ela disse. A maioria dos caras daria, especialmente se achassem que era uma pegadinha. Mas você veio mesmo assim. Por quê? Encarei ela, tentando achar uma resposta suave. Não tinha uma, então dei a honesta. Porque eu não queria ser o cara que sempre foge, eu disse. E porque parte de mim estava curioso. Curioso sobre o quê? Curioso se minha vida podia ser diferente, admiti. Elisa não sorriu. Não imediatamente.
Ela só me olhou como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Então ela balançou a cabeça uma vez, devagar. Esse é um bom motivo, ela disse. Conversamos até o sol começar a mudar, transformando o lago numa folha de ouro. A luz pela janela suavizou e deixou o rosto da Elisa ainda mais calmo, ainda mais irreal. Quando percebi que horas eram, senti aquele impulso familiar de fechar as coisas antes de ficarem reais demais. Meu cérebro sempre tenta me proteger assim. Terminar enquanto ainda é seguro. Sair antes que alguém possa sair de você. Elisa olhou para o relógio e soltou uma risadinha. A gente ficou aqui um tempão, ela disse. Respondi, e minha voz saiu rouca. Não queria te prender. Você não prendeu, ela disse. Eu fiquei. Aquela frase simples me atingiu mais forte do que deveria. O barista começou a limpar as mesas. As luzes no café diminuíram levemente. A multidão foi embora. Elisa se levantou e passou a bolsa pelo ombro. Seus amigos vão querer um relatório completo, ela disse, sorrindo. Levantei também, coçando a nuca. Eles provavelmente vão dar uma festa, eu disse. Como se tivessem resolvido minha vida inteira. O sorriso de Elisa ficou provocativo. Resolveram. Abri a boca, depois fechei de novo, porque a resposta era não, mas também talvez. Saímos juntos, o ar mais frio agora, o cheiro de água do lago se misturando com pinho. O céu estava azul claro com listras de laranja perto do horizonte. Elisa parou do lado do carro dela, um Gol surrado que parecia ter vivido uma vida real. Não combinava com o vestido dela, e por algum motivo, isso me fez gostar ainda mais dela. Ela virou para mim, os olhos firmes. Obrigada por não ter fugido quando eu entrei, ela disse. Engoli em seco. Obrigada por ter entrado, respondi. O sorriso dela suavizou, e por um segundo, achei que ela fosse dar um passo para perto. Em vez disso, ela só balançou a cabeça como se estivesse guardando algo. Me diverti, Zane, ela disse. Eu também, eu disse. E é verdade. Ela abriu a porta do carro, depois olhou para mim de novo. Se seus amigos perguntarem, diz para eles que não foi piada, ela disse. Diz que foi café. Então ela entrou e foi embora, as luzes traseiras desaparecendo pela estrada que contornava o lago. Fiquei ali mais tempo do que deveria, mãos nos bolsos, sentindo o ar frio no rosto. Levei um minuto inteiro para perceber algo. Meu celular ainda estava na minha mão. Eu ainda não tinha o número dela. E pela primeira vez em anos, eu me importava o suficiente para me sentir idiota por isso. Quando cheguei de volta na cabana, Thor me recebeu na porta como se estivesse esperando um relatório também. Ele pulou, patas no meu peito, depois caiu e ficou trotando em círculos como se pudesse sentir algo diferente em mim. Sentei no sofá, ainda de botas, encarando a parede. Ficava repassando a voz da Elisa, a risada dela, o jeito que ela disse e eu fiquei. Meu celular vibrou. O nome do Derek apareceu. E aí, lobo solitário, ele mandou. Quão ruim foi? Encarei a tela, meu polegar pairando. Então digitei a única coisa que parecia verdade. Não foi piada. Um segundo depois, Derek respondeu, isso não é uma resposta. Detalhes. Não respondi porque eu não tinha detalhes. Tudo que eu tinha era o sentimento de que algo tinha começado. E se eu não tomasse cuidado, eu ia estragar antes mesmo de ter chance de ficar real. E isso me assustava mais do que qualquer pegadinha jamais poderia. Segunda e terça pareceram mais longas do que deveriam. Tentei fingir que aquele encontro no café não ficou debaixo da minha pele, mas ficou. Ficava pensando na voz calma da Elisa, no jeito que ela me olhava como se não estivesse tentando ganhar nada, só tentando me ver. Eu estaria na minha oficina medindo uma tábua e de repente lembrava da risada dela. Jogaria um graveto pro Thor e me pegava imaginando o que a Elisa estava fazendo naquele momento. E a pior parte era que eu nem tinha o número dela. Pensei em pedir pro Derek, mas a ideia apertou meu estômago.
Não queria meus amigos no meio disso. Se eu fosse me aproximar, tinha que ser eu. Não o Derek, não uma piada de grupo no WhatsApp, não um print da minha mensagem com emojis rindo embaixo. Então não fiz nada, que é meio que minha especialidade. Continuei lixando madeira. Mantive minha vida quieta. Ficava me dizendo que era só uma conversa boa e eu devia seguir em frente. Então 2 dias depois, meu celular vibrou enquanto eu limpava a serragem de uma mesa que estava fazendo para um cliente. Número desconhecido. Por um segundo, achei que era spam. Quase ignorei. Algo em mim me fez abrir mesmo assim. Obrigada pelo encontro inesperado no café, a mensagem dizia. Se você quiser ouvir outra história sobre gatos de rua arranhando pessoas, estou livre quinta à noite. Encarei a tela como se pudesse sumir se eu piscasse. Meu peito deu uma virada estranha, metade alívio, metade pânico. Thor levantou a cabeça como se sentisse que algo mudou. Era Elisa. Ri alto, um som agudo, e Thor se levantou e veio trotando como se quisesse entrar na piada. Digitei de volta com mãos que de repente pareciam grandes demais pro celular. Só se você prometer não trazer gatos. Quinta funciona. A resposta dela veio rápida. Escolhe o lugar. Li aquilo 2 vezes. Ela não estava jogando. Não estava me fazendo correr atrás. Ela estava só ali, aberta e direta. Isso me fez querer ser o mesmo. Trilha da beira do lago, digitei. 18 horas traz um casaco. Fica frio perto da água. Outra resposta rápida. Traz o Thor. Quero conhecer o cachorro famoso. Encarei aquela mensagem e sorri tão forte que minhas bochechas doeram. Quinta chegou rápido demais. Passei o dia inteiro fingindo que não estava nervoso. Trabalhei num concerto de cerca fora da cidade. Martelei pregos como se minha vida dependesse disso. E olhei as horas com frequência demais. Quando cheguei em casa, tomei banho. Troquei para uma camisa xadrez limpa. E pentei o cabelo como se isso fosse mudar alguma coisa. Thor sentou perto da porta com a coleira na boca. Rabo abanando como se soubesse que eu estava fazendo algo diferente. Beleza, meu velho, eu disse para ele. Não me envergonha. Ele piscou, depois espirrou. O que pareceu uma resposta. A trilha da beira do lago estava quieta quando cheguei. Cercada de pinheiros e bancos, a água refletindo a luz que sumia. Algumas pessoas passaram com cachorros. E um casal de mãos dadas como se não tivesse pressa para ir a lugar nenhum. Avistei Elisa sentada num banco com uma garrafa térmica nas mãos. O cabelo dela estava solto dessa vez, caindo em cachos pelos ombros, e ela usava um suéter cinza macio e jeans. Sem vestido floral, sem casaco, só ela, confortável, real. Quando ela olhou para cima e me viu, o sorriso dela me atingiu como calor. Então o Thor decidiu que estava apaixonado. Ele puxou a coleira e correu em direção a ela como se fosse uma velha amiga. Elisa riu e se agachou, deixando ele cheirar as mãos dela. Ela coçou atrás das orelhas dele. E Thor derreteu como se tivesse esperado a vida inteira por aquele toque exato. Uau, ela disse, ainda sorrindo. Você não estava exagerando. Ele é charmoso. Ele puxou a mim. Eu disse, tentando soar casual mesmo com o coração batendo forte. Elisa levantou uma sobrancelha. Bom, vamos ver, ela respondeu, provocando. Começamos a andar. Thor trotando entre nós como se estivesse orgulhoso de si mesmo. O ar cheirava a pinho e água do lago. O céu estava laranja claro perto do horizonte. E a trilha estalava embaixo dos nossos sapatos. No começo, mantivemos leve. Elisa me contou que a mãe dela estava num humor estranho a semana toda, reclamando dos vizinhos e do volume da TV. Contei para ela que o Thor uma vez roubou um sanduíche inteiro do meu balcão e comeu tão rápido que eu nem percebi até ver o prato vazio. Elisa riu e balançou a cabeça. Você mora com um ladrão, ela disse. É, eu disse.
Mas ele é bonito, então ele se safou. Ela me olhou como se fosse dizer algo. Então não disse. Só sorriu e continuou andando. Essa era a coisa com a Elisa. Ela não enchia o silêncio só por encher. Ela deixava os momentos respirarem. Paramos perto da água onde a trilha se abria. O lago parecia calmo, a superfície brilhando com o último do sol. Elisa estendeu a garrafa térmica. Trouxe chá, ela disse. Hortelã. Ajuda quando o ar fica cortante. Tomei um gole, surpreso por quão quente estava, quão atencioso parecia. Obrigado, eu disse. Não precisava. Eu quis, ela respondeu. Simples. Andamos de novo, e em algum ponto do caminho, a conversa mudou. Não ficou pesada como uma tempestade repentina. Ficou real, como o céu escurecendo devagar. Elisa perguntou sobre minha cabana. E eu contei como acabei lá depois de largar a faculdade comunitária. Como eu gostava do silêncio porque ele não fazia perguntas. Como eu não tinha que me explicar para as árvores. Ela escutou, olhos firmes. Então ela disse, eu entendo isso. Olhei para ela. Ela manteve o olhar no lago. Depois do meu divórcio, ela disse. Achei que ficar sozinha ia parecer tranquilo. E às vezes parece. Mas outras vezes parece um quarto sem som nenhum. Tipo, você está bem, mas também está desaparecendo. As palavras dela me atingiram de um jeito que eu não esperava. Porque eu conhecia aquele sentimento. Não sabia o que dizer. Então disse a verdade. Você não está desaparecendo, eu disse. Não para mim. Elisa olhou para mim e por um segundo. O rosto dela amoleceu como se não estivesse acostumada a ouvir aquilo também. Continuamos nos encontrando depois disso. Não todo dia, não de um jeito apressado. Só o suficiente para começar a parecer normal. Um jantar na minha cabana onde fiz churrasco. E Elisa trouxe uma garrafa de vinho tinto que me fez sentir que deveria ter usado pratos de verdade em vez dos meus desiguais. Ela não se importou. Ela sentou na minha mesinha, riu quando o Thor implorou por sobras, e me disse que eu tinha uma casa boa. Mesmo que as tábuas da varanda rangessem. Uma noite no centro onde fomos num café de arte pequeno e pintamos telas minúsculas. A minha parecia uma montanha ruim. A dela parecia o lago no pôr do sol. Ela me zoou e eu zoei ela de volta. E pela primeira vez, eu não sentia que estava performando. Sentia que estava só ali. Ela começou a me chamar pelo nome completo quando ficava divertida comigo. Zane, ela dizia, balançando a cabeça como se não acreditasse que eu era real. E eu comecei a notar o quanto eu queria ouvir aquilo. Então aconteceu o mercado. Era sábado de tarde. Estávamos parados no corredor dos pães debatendo pão italiano versus pão de centeio. E Elisa estava sorrindo. Realmente sorrindo como se não estivesse carregando o peso do mundo pela primeira vez. Então o sorriso dela sumiu. O corpo dela ficou parado. A mão dela estava no meu braço e eu senti os dedos dela apertarem como se tivesse agarrado algo para se equilibrar. Segui o olhar dela. Um homem estava parado perto do fim do corredor. Começo dos 40, corte de cabelo limpo, jaqueta. Cara, o tipo de cara que parecia sempre saber para onde estava indo. Ele estava de mãos dadas com uma mulher mais jovem. Talvez uns 20 e poucos, rabo de cavalo, lábios brilhantes, rindo como se a vida fosse fácil. O homem olhou para cima, os olhos dele trancaram na Elisa. A risada no rosto dele morreu. Elisa, ele disse, voz cortada. Elisa não recuou. Não se escondeu. Ela levantou o queixo como se estivesse se preparando contra um vento que já tinha enfrentado antes. Marcos, ela disse. Eu não precisava de apresentação para saber quem ele era. O ex-marido dela. Os olhos do Marcos piscaram p. Ramin, depois para a mão da Elisa ainda enrolada no meu braço.
Um sorrisinho lento se espalhou pela boca dele como se tivesse achado algo engraçado. Então, ele disse, arrastando a palavra. Esse é seu novo lance. O jeito que ele disse isso apertou minha mandíbula. Como se ela fosse uma fase, como se eu fosse uma piada. A mulher mais jovem do lado dele parecia confusa e desconfortável. O sorriso dela sumindo enquanto sentia o ar mudar. Elisa não vacilou. Esse é o Zane, ela disse, calma mais afiada. E ele é alguém que me faz sentir que vale alguma coisa. Meu peito apertou forte com aquilo. O sorrisinho do Marcos tremeu. Ele soltou uma risadinha como se não quisesse parecer afetado. Que bom pra você, ele disse. Não achei que você ia pro tipo rústico. Ele olhou para minha camisa xadrez como se fosse um insulto. Dei um pequeno passo para frente, não agressivo, só presente. Elisa apertou meu braço uma vez e pareceu que ela estava me dizendo que podia lidar com isso. Mas estava feliz que eu estava ali. Os olhos do Marcos estreitaram. De qualquer forma, ele disse, já virando como se quisesse a última palavra sem merecê-la. Espero que dê certo. Elisa não o seguiu com os olhos. Ela olhou para mim em vez disso. O olhar dela era firme, mas tinha algo tremendo por baixo. Você tá bem? Perguntei, voz baixa. Ela balançou a cabeça, mas não era convincente. Vamos embora, ela disse. Saímos da loja com metade das nossas compras e toda aquela tensão. Sentada entre nós como uma terceira pessoa no carro. Ela ficou olhando pela janela a maior parte do caminho. As mãos dela estavam dobradas no colo, dedos trancados apertado. Eu queria falar, mas não queria dizer a coisa errada. Quando chegamos na minha cabana, Elisa não saiu direito. Ela ficou no banco do passageiro, encarando os pinheiros como se tivessem respostas. Finalmente, ela disse, ele costumava me fazer sentir pequena. Minha garganta apertou. Ele não pode mais fazer isso, eu disse. Elisa engoliu, os olhos vítreos mais teimosos. Às vezes ainda parece que ele pode, ela admitiu. Ver ele traz isso de volta. Estendi a mão e peguei a dela. Não aqui, eu disse. Não comigo. Ela apertou minha mão tão forte que quase doeu, e eu não me importei. Aquela noite depois que ela foi embora. O céu escureceu e o vento pegou fora da minha cabana como se estivesse me avisando de algo. Eu estava sentado no meu sofá com Thor nos meus pés quando meu celular vibrou de novo. Uma mensagem da Elisa. Se importa se eu for aí amanhã à noite? Não quero ficar sozinha. Encarei a mensagem, coração batendo porque eu conseguia sentir. Seja lá o que isso fosse, estava prestes a cruzar para algo mais profundo. E eu sabia que se ela atravessasse minha porta no escuro, eu não ia querer que ela fosse embora. Não esperei nem um minuto para responder. Vem, digitei. Porta aberta. Thor vai agir como se você morasse aqui. Ela respondeu com um simples, obrigada. E de alguma forma aquela palavra fez meu peito apertar. O dia seguinte se arrastou. Tentei trabalhar, tentei focar num concerto de deck, mas minha mente ficava pulando para frente pro som do carro da Elisa na minha entrada de cascalho. Ficava pensando no jeito que ela parecia naquele mercado, firme por fora, abalada por dentro. Ficava pensando nas palavras dela, ele costumava me fazer sentir pequena. No fim da tarde, o céu sobre os pinheiros ficou cinza escuro. Uma chuva fria começou, leve no começo, depois mais firme, batendo no telhado como um aviso suave. Thor andava perto da porta da frente, orelhas mexendo a cada som. Então eu ouvi, pneus no cascalho. Abri a porta antes dela bater. Elisa estava ali com o guarda-chuva pingando. O cabelo dela estava úmido nas pontas, as bochechas rosadas do frio. Ela usava um suéter verde jeans, simples, familiar, como se pertencesse na minha cabana mais do que ela provavelmente percebia. Os olhos dela pareciam cansados, mas me encontraram com alívio quieto. Desculpa parecer assim, ela disse. Você não tá aparecendo, eu disse para ela, dando um passo para trás para deixá-la entrar.
Você tá entrando. Ela exalou, e soou como se tivesse prendido a respiração o dia todo. Thor foi direto até ela, cheirou as botas dela, depois pressionou a cabeça na perna dela como se tivesse tomado uma decisão. Elisa riu baixinho enquanto se abaixava para coçar atrás das orelhas dele. Ele é leal, ela murmurou. Ele conhece gente boa, eu disse. Peguei o casaco dela e pendurei perto da porta. A cabana parecia mais quente com ela dentro. Não porque o aquecedor estava ligado, mas porque o ar mudou quando ela apareceu, como se o espaço lembrasse que podia ser mais que silêncio. Fiz chá, do tipo hortelã que ela gostava. Sentamos no sofá com um cobertor sobre nossas pernas, a chuva batendo nas janelas. Thor se enrolou nos pés da Elisa como se estivesse guardando ela. Por um tempo, não falamos. Não de um jeito estranho. Do tipo de jeito onde palavras não são o ponto. Então Elisa encarou a caneca dela e disse, não é só ver o Marcos. Esperei. Não pressionei. Só fiquei quieto. Ela engoliu. É tudo, ela continuou. O casamento. O jeito que eu continuei me encolhendo para manter a paz. O jeito que me convenci que silêncio era o mesmo que felicidade. Depois do divórcio, me disse que estava pronta. Pronta de tentar. Pronta de ter esperança. Ela olhou para mim e os olhos dela pareciam vítreos mais determinados. Então você aconteceu, Zane. Minha garganta apertou. Não disse nada porque eu sabia que se falasse rápido demais, ia estragar. Elisa se recostou no sofá, os dedos dela enrolados na caneca como se fosse uma âncora. Eu não me senti segura assim há muito tempo, ela disse. Segura o suficiente para querer algo de novo. Isso me assusta. Virei em direção a ela, meu ombro encostando no dela. O que te assusta exatamente? Perguntei baixinho. Querer ou perder? A respiração da Elisa prendeu. Ambos, ela admitiu. Eu sou mais velha que você. Tenho uma mãe que depende de mim. Tenho um passado que ainda tenta me puxar para trás. Não quero ser um peso na sua vida. Senti algo afiado no meu peito, como se a ideia me ofendesse. Você não é um peso, eu disse. Elisa, você é a primeira pessoa que fez minha vida parecer cheia há muito tempo. Os olhos dela seguraram os meus. E se você acordar um dia e perceber que quer alguém mais jovem? Ela sussurrou. Alguém mais fácil. Estendi a mão, tocando a bochecha dela com meu polegar. Você não é difícil, eu disse. Você é real. E eu não quero fácil. Eu quero você. Os lábios dela se abriram como se não esperasse aquela resposta. Ela me encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia acreditar. Então ela colocou a caneca de lado com uma tremida nas mãos. Não quero continuar fazendo a vida sozinha, ela disse. Algo em mim entrou em certeza. Nem eu disse. Me inclinei. Não apressei. Não agarrei. Só me movi devagar como se estivesse pedindo permissão a cada centímetro. Elisa me encontrou no meio do caminho. Os lábios dela eram quentes, macios, com gosto leve de chá de hortelã. O beijo não foi desesperado. Foi firme, como duas pessoas finalmente soltando o último pedaço de medo segurando elas para trás. Quando nos separamos, a testa dela encostou na minha. Zane, ela sussurrou, voz instável. Isso parece bom demais para ser real. Mantive minha mão na bochecha dela. É real, eu disse. E eu não vou a lugar nenhum. Os olhos da Elisa encheram, mas ela não chorou. Ela só balançou a cabeça. Uma vez como se estivesse deixando aquelas palavras afundarem nos seus ossos. Ela ficou aquela noite. Não de um jeito imprudente, não num momento rápido de filme. Ela ficou do jeito que importava. Conversamos até a chuva desacelerar e a cabana ficar quieta de novo. Ela me contou histórias sobre a mãe dela. Como ela costumava dançar pela cozinha ao som de discos de jazz antigos nas manhãs de domingo. Contei para ela sobre a primeira mesa que construí.
Como ela pende tanto que tive que enfiar um guardanapo dobrado embaixo de uma perna só para fazer ficar em pé. Elisa riu tão forte que cobriu a boca e Thor levantou a cabeça. Como se estivesse julgando nós dois. Em algum ponto, Elisa dormiu no meu sofá com a cabeça no meu ombro. A mão dela ainda na minha. Não me movi. Só fiquei ali ouvindo a chuva sumir, pensando em como a vida era estranha. 2 semanas atrás, achei que estava entrando numa pegadinha. Agora, estava sentado na minha cabana com uma mulher que me fazia querer ser melhor e um cachorro que decidiu que ela era da família. Na manhã seguinte, o ar lá fora estava limpo e frio. Os pinheiros pingavam da chuva da noite passada. A luz do sol atravessou as nuvens e fez o mundo parecer novo. Elisa acordou devagar, piscando como se tivesse esquecido onde estava por meio segundo. Então ela olhou para mim e sorriu, pequeno e tímido. Bom dia, ela disse. Bom dia, respondi. Thor subiu no sofá entre nós e enfiou o rosto nas mãos dela como se estivesse exigindo atenção. Elisa riu, esfregando as orelhas dele. Ele vai ficar mimado, ela disse. Já é, eu disse para ela. Fizemos café da manhã juntos. Nada chique, só ovos e torrada. Elisa ficou na minha cozinha minúscula de meias, cabelo bagunçado, cantarolando baixinho. A cabana parecia diferente, mais macia, vivida. Depois que comemos, ela encarou pela janela as árvores. Devo checar minha mãe, ela disse, voz gentil. Mas não quero que isso seja uma coisa de uma vez só, Zane. Não vai ser, eu disse. Ela virou para mim, procurando no meu rosto. Promete? Ela perguntou. Me aproximei, peguei as mãos dela. Eu não faço promessas que não posso cumprir, eu disse. Mas posso te dizer isso. Eu quero você na minha vida. Não como segredo, não como uma coisa temporária. Quero construir algo com você. Devagar, firme, real. Os olhos da Elisa amoleceram e ela balançou a cabeça. Ok, ela sussurrou. Devagar e firme. Quando ela foi embora, não correu. Ela ficou na minha varanda por um momento, a luz do sol pegando o cabelo dela. Ela me beijou uma vez, rápido mas certo, depois foi pro gol dela. Assisti ela dirigir pela trilha de cascalho até as árvores engolirem ela. Meu celular vibrou 1 minuto depois. Uma mensagem do Derek. Então, foi piada. Encarei a mensagem, depois olhei em volta da minha cabana. A caneca que a Elisa usou estava na minha pia. O casaco dela ainda estava pendurado perto da minha porta porque ela esqueceu. Thor estava na janela, olhando a estrada como se esperasse ela de volta. Digitei minha resposta, não, não foi piada. Foi a melhor coisa que vocês já fizeram por mim. Então coloquei meu celular de lado e sorri para mim mesmo. Porque a verdade era até maior que aquilo. Meus amigos acharam que estavam me colocando numa situação pra rir, mas acidentalmente me colocaram numa situação para mudar tudo.